Então vamos lá, pessoal, gravando. Boa noite novamente para a turma de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, que eu sei que está junto aí, Engenharia Elétrica, se tiver alguém, controle, do segundo período aí, disciplina de modelagem em projetos de engenharia. Continuando da aula passada, agora vou compartilhar novamente aqui a tela. A gente parou no custo de oportunidade, que é o custo pela decisão não tomada. Então, ao decidir aplicar o meu dinheiro num determinado setor, eu deixei de aplicá-lo em outro. Consequentemente, que custo isso me causou? Quanto eu perdi ou eu ganhei por essa minha decisão? E ele é importante porque a cada momento a gente pode ir se reposicionando nas nossas decisões. Continuando aí os conceitos básicos de economia, vamos para o setor primário da economia. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O setor primário é o setor que extrai produtos da natureza, né, que são usados, né, para comprar, vender. Relaciona-se à produção através da exploração da natureza, agricultura, caça, mineração, pesca, extrativismo, pecuária. Fornece matéria-prima para a transformação industrial. É o setor mais vulnerável porque depende do clima e de outros fenômenos naturais. Então, o setor primário, ele é um setor muito problemático pelo seguinte, porque o agricultor, por exemplo, ele, além de pensar no preço que a soja vai estar quando ele colher lá no final do ano, ele tem que pensar se vai chover demais, se vai chover de menos, se vai ventar demais, se vai ventar de menos, se vai esfriar demais, se vai esfriar de menos, se vai fazer calor demais ou se vai fazer calor de menos. Então, o agricultor, o extrativista vegetal ou mineral, o que depende da caça, da pesca, todos estes camaradas, eles têm, além de todas as suas preocupações com relação ao clima e aos efeitos climáticos, né, proporcionais, ele tem também preocupação com o preço. Se um país se baseia totalmente no setor primário, não há muita geração de riqueza, pois, ao contrário dos produtos industrializados, produtos de tal procedência possuem valores agregados muito baixos. O que isso quer dizer? Vamos abrir um Word aqui. Abrir um novo, que esse aqui tem chamada. Vamos lá. Eu tenho uma fazenda. Na minha fazenda eu produzo soja. Beleza. Essa minha fazenda que produz soja, eu vou vender a minha soja. Eu vou vender para quem? Vou vender para quem quiser comprar. Tanto faz se é no mercado interno, se é no mercado externo. Então, por exemplo, eu exportei a soja. O que aconteceu com isso? Eu peguei a minha soja produzida aqui no Brasil e mandei lá para fora. Que valor agregado essa soja gerou? Vejam, quantas pessoas você precisa para colher uma safra de soja? O dono da propriedade normalmente é um dos que vai colher. Talvez ele tenha mais um, dois funcionários. Aí, esses funcionários dão conta de fazer a colheita toda. Aí vai para o caminhão, tem lá o emprego do caminhoneiro. Vai para o porto, tem o emprego do cara que trabalha no porto. E vai embora. No Brasil, uma fazenda de soja que exporta, ela gera 4 ou 5 empregos só. Porém, se ao invés de exportar, a minha fazenda vendesse para uma cerealista, que vai pegar essa minha soja, vai secar, vai limpar e vai vender para uma indústria de óleo de soja, que vai esmagar essa soja e vai fazer o óleo de soja.
que vai pegar esse óleo de soja, vai vender para uma distribuidora. Essa distribuidora vai vender para o supermercado. Esse supermercado vai vender para mim, que sou o consumidor final. Cada partezinha desse, a fazenda continua não gerando muito emprego, mas a cerealista já tem alguns funcionários, a indústria tem um monte de funcionários, a distribuidora tem vários funcionários, o supermercado tem vários funcionários e o consumidor final. Então veja, a cada etapa ou a cada elo dessa cadeia produtiva, aquele grãozinho de soja vai agregando valor e vai gerando emprego, vai gerando renda, vai gerando impostos. E aqui, considerando a indústria do óleo de soja aqui como o foco dessa cadeia, né, como a parte central dessa cadeia, a gente pode pensar o seguinte, que essa indústria, ao esmagar a soja, vai sobrar uma parte dessa soja. Farelo de soja, que dá para fazer vários produtos que podem ser enviados para outras cadeias produtivas que vão movimentar isso. Parte dessa soja esmagada pode virar medicamento. Lecitina de soja, por exemplo. Isso vai para a indústria farmacêutica, vai gerar uma cadeia produtiva da indústria farmacêutica. Outra parte não serve para nada disso, mas serve para fazer ração. Então vai gerar uma cadeia produtiva da indústria de ração. Outra parte não serve nem para ração, vai para a indústria química, que vai gerar outra cadeia com a indústria química. Então vejam que quando eu pego a soja e processo ela dentro do Brasil, eu gero emprego, renda, etc. E isso está na mão de quem? Do fazendeiro? Hoje sim. E o fazendeiro o que ele quer? Ele quer vender. Primeiro que comprar, ele vende. Depois ele não vende, ele vai ficar com a soja perdida, ele vai perder o preço de venda, etc. Então, isso é uma política de Estado, de você fortalecer a economia local, de você criar indústria aqui no Brasil. Que mais para frente, quando a gente falar de políticas macroeconômicas, nós vamos tratar disso de novo. Mas é por isso que o autor aqui diz, se um país se baseia totalmente no setor primário, não há muita geração de riqueza, pois ao contrário dos produtos industrializados, produtos de tal procedência possuem valores agregados muito baixos. Então, só a soja não agrega valor. O que agrega valor é a cadeia produtiva da soja. Essa cadeia vai existir, mas não no Brasil, vai existir no país para qual a gente mandou a soja. Por isso que o setor primário tem que ser levado com cuidado. E aqui está dizendo que se o país depende só do setor primário, porque daí ele está ferrado, né? Ele virou o produtor de matéria-prima para o resto do mundo. O Brasil, internamente, ele tem praticamente tudo que ele precisa. Ele importa produtos de alta tecnologia, só o resto ele dá conta de fazer. Mas o nosso produto de exportação é soja. Com a exportação de soja, a gente não ganha quase nada. Ano passado eu fiz um cálculo com os alunos. O Brasil é um dos maiores exportadores, é o maior exportador de minério de ferro, por exemplo. E o minério de ferro, ele subiu até de preço, ele estava sendo vendido a $78 a tonelada, quando a gente fez o cálculo. $78 a tonelada, só para vocês entenderem a relação. E aí, um iPhone 11 custa R$6.000, né? Para você fazer uma relação de troca, você precisa de 16 toneladas e meia de soja, de minério de ferro, para você comprar um iPhone. E aí você vê a diferença. E o iPhone, eu estava vendo aí esses dias também a proporção dele, né? Se você pegar a parte física do iPhone 11, os componentes que estão ali internamente colocados, tela, os microprocessadores e tudo mais, o case de alumínio e tudo mais, você tem ali de valor $180, não passa disso. O resto, o que é? É tecnologia embarcada, são royalties, é pesquisa e desenvolvimento. Isso é que deixa um país rico, não soja.
não exportar soja. Exportar boi vivo. Setor secundário é o setor da indústria. Então, a indústria vai pegar a matéria-prima, que normalmente vem do setor primário, e vai transformar em produtos para serem comercializados. Transforma matérias-primas pelo setor primário em produtos industrializados, como maquinário, vestuário, veículos, moradias, armas, eletrônicas. Diferente do setor primário, o conhecimento tecnológico agregado e o lucro resultante da comercialização são bastante significativos. Sim. Conforme o tempo passa e o produto ele é transformado de matéria-prima em um produto final, ele tem um valor agregado maior. Né? Um saco de soja de 60 quilos estava R$ 87 há pouco tempo atrás. Um vidro de um litro de óleo de soja custa R$ 4 no mercado. Com um saco daquele, você faz vários litros de óleo de soja e ainda por cima você gera recursos para outras cadeias produtivas. Você vai fazer farelo de ferro, medicamento, indústria química e etc. Nações com bom grau de desenvolvimento possuem ótima base econômica concentrada nesse setor. Ao exportar tais produtos, também é obtida a riqueza para essas indústrias. Tá, se a nossa indústria de soja, por exemplo, exportar o óleo de soja, veja aqui. Beleza, aqui a indústria exportou, tá bom. Só que ela gerou emprego aqui, gerou renda aqui, na própria indústria, e o subproduto disso, você não vai exportar o subproduto. O subproduto vai alimentar as outras cadeias produtivas. Então você deixou de gerar na distribuição e no mercado, beleza, mas você já gerou alguma coisa aqui dentro. Quanto mais a gente conseguir agregar dentro do nosso mercado, melhor. Setor terciário relaciona-se aos serviços, podem ser denominados produtos não materiais, saúde, segurança, ensino, transporte, telecomunicações, etc. Então nós estamos inseridos no setor terciário. A engenharia civil, a engenharia mecânica, normalmente vai estar mais inserida no setor secundário, que é a indústria, que transforma. Assinala alto grau de desenvolvimento econômico de um país. Quanto mais rica a localidade, maior é a presença de atividades desse setor. A globalização favoreceu muito o setor terciário. Vejam só, né? Vamos pegar aqui, ele está falando em cidades ou localidades. Vou pegar Cascavel. Cascavel, ela está no oeste paranaense. É um local que é composto por 50 municípios. Quando começar Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, basicamente eram do mesmo tamanho. Assis Chateaubriand também era mais ou menos do mesmo tamanho. Em 75 ocorre a Geada Negra, né? Assis Chateaubriand era produtora de café, acabou com a cidade. A cidade de lá para cá só veio decaindo. Ficaram Cascavel, Toledo e Foz. Toledo recebeu a Sadia, lá, recebeu a Unioeste, recebeu uma indústria de fios lá, Fiasul, e etc. Ela começou a crescer por causa das indústrias, nos anos 70. Foz do Iguaçu começou a crescer por causa da construção de Itaipu, setor secundário também. Cascavel começa a crescer nesse período por conta das cooperativas, das agroindústrias que estão aqui inseridas, setor secundário também. Então, o setor secundário ele impulsiona o crescimento. A quarta cidade mais importante do oeste do Paraná é Medianeira. Por quê? Por causa dos frigoríficos que tem lá. Também indústria, setor secundário. Aí, o que acontece, né? Toledo vai recebendo a Prate Dona Dutti, que é uma fábrica de medicamentos e etc. Foz do Iguaçu termina a construção da cidade, da usina, né, de Itaipu, mas ela tem o setor do turismo e etc. E Cascavel, que é a grande bola da vez, ela começa a investir pesadamente no setor de serviços. Saúde, educação, moradia. Aí
se você for reparar das 3 cidades hoje, né, Cascavel, já no censo de 2010, era bem maior que Toledo, mas era pau a pau com Foz do Iguaçu. Hoje, esse ano era para ter sido feita o censo, né? Provavelmente não vai ser feito por causa da pandemia. Mas as contagens populacionais que o IBGE fez recentemente mostraram que Cascavel já superou Foz em termos de população. E por que isso? Porque tem mais setor de serviços aqui dentro. Essa é a grande pegada. Nações com alto grau de desenvolvimento econômico têm setor de serviços muito forte. Beleza. Vamos pegar um país rico, Suíça. O que a Suíça tem de importante na sua indústria? Ah, chocolate. Beleza. A Suíça é rica por causa de chocolate? Não. Ah, ela fabrica relógios. Os melhores relógios do mundo são suíços também. Beleza. Ela ficou rica por causa de relógios suíços? Não. Ela ficou rica por quê? Porque o setor bancário mundial está instalado, ele tem as sedes lá na cidade, no país, Suíça. Por isso que é um país rico, por conta do setor de serviços. A globalização favoreceu muito esse setor. Por quê? Você está aí na sua casa, você começa a fuçar na casa do seu pai, aí você encontra uma antiguidade qualquer. Você vai pesquisar e você descobre que essa antiguidade lá nos Estados Unidos pode ser vendida por R$5.000. Você entra no eBay, cadastra lá, vende, você está prestando um serviço. Os aplicativos todos que nós usamos, todos eles são serviços. E eles são usados por quê? Por conta da globalização. Né? Hoje em dia, o taxista que não tiver um aplicativo, dificilmente o sujeito vai lá no ponto de táxi dele para pegar o táxi. Você vai usar o aplicativo e o taxista vem. Então, a globalização, ela cresce justamente em forma dos serviços. Para finalizar essa questão da agregação de valor e ficar claro para vocês, vejam só isso, né? Aqui nós temos um saco de café, que é uma commodity. Se você pegar café tipo exportação, se você pegar uma xícara e encher com esse grãozinho de café até a boca, você vai ter 2 centavos de café. Mas esse café, ele foi colhido, foi torrado e foi seco, não foi feito mais nada nele. Então você tem 2 centavos de café ali. Se você for ao mercado e comprar esse café pilão, né, solúvel em água, essa indústria, ela já pegou esse café, fez uma segunda torra, coou esse café com água, desidratou ele para fazer grãozinho, fazer grânulos de café, colocou nessa embalagem para que você não precise nem filtrar esse café. Você pega a colherzinha, põe na água quente e você faz o seu café. Então embarcou-se alguma tecnologia aqui em cima. Se você pegar essa mesma xicrinha e encher com esse café Pelé, você tem 50 centavos de café. Quando você vai numa lanchonete, numa padaria e etc, e pede um café, na verdade você não está comprando o café. Você está pagando pelo serviço do cara da lanchonete. Preparar o café para você, botar uma água quente, filtrar, manter esse café aquecido, manter o ambiente limpo para você poder consumir esse café. E aí você tem o setor terciário, serviços. E você vai pagar R$ 2,50 na mesma xícara de café. Então, isso é agregação de valor. Se a gente quiser pôr números aqui, do grão para o produto, né, do setor primário para o setor secundário, ó, tem uma valorização de 2.400%. Do setor secundário para o setor de serviços, tem 400%.
Do setor primário para o setor de serviços, 12.500%. Então, o sujeito que tem um bar, por exemplo, que vende café, tem uma cafeteria, e ele compra café em saco, uma commodity, e ele faz todo o processo de torra, refino e tal, e ele serve o café para o cliente dele na xícara, ele tem 12.500% de ganho em cima do primário. Isso é agregação de valor. Então o Brasil ele vai ficar rico fazendo o quê? Vendendo café em saco? O Brasil é o maior produtor de café. O Brasil é o maior produtor de aço de exportação. O Brasil é o maior produtor de soja, às vezes ele é o segundo maior produtor de soja. A gente briga com os Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor de carne de gado, é o segundo maior produtor de frango, segundo maior produtor de suíno, de exportação. Nós vamos ficar ricos fazendo isso? Não. Nós vamos ficar ricos industrializando isso e, se possível, vendendo serviço. Mas tem um plus aí. Aqui nós já temos, né, o setor primário, secundário e terciário. Beleza. Mas tem um pulo do gato. Meu filho pequeno, vai fazer 10 anos agora, ele foi viajar esses tempos atrás com a mãe dele, e ele me perguntou, pai, tem Starbucks em Curitiba? Eu falei, olha, eu nunca vi em Curitiba, eu já fui em Starbucks em São Paulo, no Rio, em Brasília, mas em Curitiba eu nunca vi, não. Mas por que você quer saber da Starbucks? O que você quer com a Starbucks? Não, porque eu vou para Curitiba e eu quero ir lá na Starbucks. Fazer o quê? Não, eu quero tomar um café lá. Por quê? Nunca vi você tomando um café. Ele me diz, não, porque lá é legal, porque lá tem um copinho, tem uma tampa, sai fumaça. As pessoas ficam o dia inteiro andando com aquele copinho na mão e tal. Então veja, o meu filho, ele quer ir na Starbucks, não é por causa do café. Ele quer ir lá por causa da experiência, porque ele assiste filme e tem lá o Starbucks. Ele vê revistas e tá lá os carinhas da Starbucks. Então, ele está em busca da experiência. Café da Starbucks vai custar R$ 8,50 o copo. E não importa o café. O que importa é a experiência de você estar lá. E aí, vejam, né? Se a gente colocar valor aí na experiência, do terciário para a experiência, 240% de diferença. Da commodity para a experiência, 42.400% de agregação de valor. É isso que eu falo para vocês, que exportar grão não gera riqueza, não agrega valor ao produto. O que a Starbucks está fazendo agora? Não sei se vocês já viram. Você vai no supermercado, tem lá café da Starbucks, para você que tem um moedor de café em casa, poder fazer um café passadinho na hora, marca Starbucks. O que a Starbucks faz? Ela compra a commodity brasileira por 2 centavos a xícara e vende lá no mercado por 8,50 para a gente comprar. E aí, quem que está ganhando dinheiro? É o Brasil? Então, essa é a relação entre cadeia produtiva e setores de atividade econômica. Vamos lá, vocês estão no segundo período e já entraram em época de pandemia, então talvez vocês não saibam disso. Mas a FAG, instituição que vocês estudam, ela possui, além do ensino, uma indústria de óleo isolante para transformadores e uma fazenda, né? Então ela tem essas outras 2 atividades, além do ensino. Como é que você classificaria a FAG, né? Ela está em qual setor? Ela está nos 3, não é verdade? Para esse tipo de empresa que ataca no setor primário e em mais algum outro setor, ou propriamente nos 3, criaram uma classificação chamada agronegócio. Só que o agronegócio, diferente dos setores econômicos tradicionais, ele não é preciso em termos de valores. Explico.
A Receita Federal, ela controla a receita dessas três indústrias aí, da faculdade, da indústria de óleo de soja e da fazenda. Então ela sabe quanto que produz cada um. Mas daí eu pergunto, tá, agronegócio é quando mistura os dois, né? É. Então vamos pegar lá. Curso de engenharia mecânica. Tem a ver com agronegócio? Ah, tem. Tem porque você sai dali, você vai para uma indústria, você pode ir para uma indústria de tratores. Tá, mas você vai para uma indústria, é setor secundário. Ah, mas é de trator. Tudo bem. Mas ela é secundária. Onde é que você, da engenharia mecânica, vai se inserir no setor primário para dar o agronegócio? Ah, a gente pode ir na fazenda, consertar máquina, desenvolver projetos aí de estruturas para movimentação de cereais em silos e etc. Beleza, legal. Quando você vai em campo, tipo, ver a relação, tipo, pegar as medidas do projeto e tudo isso? Sim, também. Só que aí, o que eu quero dizer que não é preciso? Quanto. Então, a Receita Federal sabe, por exemplo, quanto que a faculdade recebe no curso de engenharia mecânica. Ela consegue verificar isso. Agora, desse montante, quanto que vai para o setor primário? Não tem como saber. Então, sempre que vocês virem na televisão alguém falando, o PIB do agronegócio paranaense é de não sei quantos bilhões de reais, é chute. Não tem como saber. O que o povo que vai dar essa notícia faz? Qual que é o PIB do Paraná? Tudo que foi produzido no Paraná. Ah, são não sei quantos bilhões. Beleza. O Paraná é considerado um estado bastante agrícola. Então, vamos dizer que 60% desse PIB tem a ver com o agronegócio. Então, você pega o PIB do Paraná, 60% dele, e você chuta que esse é o valor do agronegócio. Então, agronegócio, diferente do setor primário, do setor secundário, terciário, não tem como você estimar a receita que ele gera. Porque ele é uma mistura dos outros três setores, e esses três setores, eles, em alguma medida, eles estão inseridos, ora mais, ora menos. Exemplo, a agronomia e a veterinária, elas têm muito mais a ver com o setor primário, elas trabalham muito mais no setor primário do que a engenharia mecânica. Mas a engenharia mecânica também trabalha. Só que, e a proporção para a gente conseguir estimar o que é agronegócio? Então, sempre que vocês virem alguma coisa relacionada a agronegócio e valores, é chute. Não tem como precisar isso. Ciclo produtivo. Então, agora que a gente conhece esses setores econômicos, vamos lá para o ciclo produtivo. Vamos falar aí de uma indústria de cerveja, por exemplo, que hoje é sexta-feira, né? A indústria de cerveja, ela vai precisar de várias matérias-primas, mas ela precisa fabricar a cerveja, né, que ela vai precisar de malte, água, lúpulo e levedura. Né, eu fabrico em casa, inclusive, algumas. E vai ter uma indústria que vai fabricar as latinhas, por exemplo. Vamos dizer que essa indústria só faz cerveja enlatada. Então, nós temos duas indústrias que vão tirar esses recursos da natureza, setor primário. Beleza. Aí, estes recursos vão para suas respectivas indústrias, a latinha é fabricada, a cerveja é fabricada. Dentro dessa indústria, esses materiais são transformados e esse processo culmina quando a cerveja entra na latinha e ela é lacrada. Pronto, ali é uma latinha que está pronta para o consumo. Isso se fez tudo no setor secundário. O setor secundário vai mandar para distribuição. Aquela latinha de cerveja vai para uma distribuidora, vai para um supermercado. Isso é setor terciário, é serviços. E aí a pessoa compra essa latinha, abre, toma, terminou de tomar, ela joga fora. Beleza. Esta latinha vazia agora, ela já não é mais uma latinha.
ela é uma matéria-prima. Ela já não é mais um produto industrializado, porque a cerveja já foi embora. E a latinha, que teve todo um trabalho para ela ser feita, ela já não serve para mais nada. Você não vai pegar aquela latinha e vai encher novamente. Então essa latinha, ela vai ser o quê? Ela vai ser jogada fora. Quando alguém recolhe essa latinha, depois de descartada, ela está recolhendo como se fosse setor primário de novo. Então o catador de material reciclado, ele é como se fosse um agricultor. Ele está pegando papel, a latinha de cerveja, o vidro e etc., coletando da natureza, mesmo que seja dos nossos sacos de lixo, para daí ele ir para uma indústria, para ele ser reprocessado e ele entrar no processo produtivo de novo. Isso é o ciclo produtivo. Então, há um ciclo. Ah, professor, mas a minha latinha foi para o aterro sanitário. Segundo aí as estatísticas, daqui a 5 mil anos, ou 10 mil anos, sei lá, essa latinha vai virar pó, de novo, de alumínio, e vai ser incorporada no solo, vai gerar alguma coisa ali depois. Mas esse ciclo produtivo vai continuar acontecendo, só que postergado. Hoje a gente já tem um ciclo produtivo interessante, que é a geração de energia, né? O aterro sanitário de Cascavel, inclusive eu tenho um amigo que ele é engenheiro químico, e ele que montou todo o aterro sanitário de Cascavel, ele tem uma geração de energia fantástica lá dentro com o lixo, né? Errado, a gente pode até marcar aí quando acabar essa pandemia, para vocês fazerem uma visita técnica lá, é bem legal. Eu posso levar vocês lá e agendar. Mas daí a gente vai combinando. Uma economia também, ela vai ter 3 agentes econômicos básicos: as famílias, o governo e as empresas. Esses são os atores que transacionam nas economias. Ali, vocês estão vendo no slide que eu estou falando de uma economia fechada. O que é uma economia fechada? É uma economia que não exporta nem importa nada. Ela só trabalha internamente. Ela só trabalha para o mercado interno. Existem países assim, Coreia do Norte, a China já não tem nada a ver com isso, nem Cuba. Cuba tem uns bloqueios lá, mas ela transaciona coisas para fora. Tá, professor, mas só tem a Coreia do Norte, um ou outro paíszinho pequeno na África, por que eu tenho que estudar uma economia fechada? Você não vai estudar a economia fechada, você vai estudar os agentes econômicos. E a gente partindo de uma economia fechada é mais fácil, porque vai poluir menos o slide aqui, vocês vão ver. Então, considerando que este país aí, ele tem governo, família e empresa só, esses 3 agentes, eles transacionam entre si. Por exemplo, o que as famílias enviam para as empresas? Sua mão de obra, né? Elas vão procurar emprego nas empresas e elas fornecem mão de obra para a empresa. Ela consome os produtos das empresas e ela presta serviços para as empresas. Eu, como economista, vocês, como engenheiros mecânicos ou civis daqui a pouco, ou outra agremiação de eletricistas, etc., vocês vão poder fazer consultoria para empresas e prestar serviços para elas. As empresas, por sua vez, o que elas consomem das famílias, né? O que elas enviam para as famílias? Os produtos delas, né? Elas enviam os produtos para as famílias, elas prestam serviço para as famílias e elas pagam salário para as famílias. Muito bem. O que as empresas enviam para o governo, né? Também os seus produtos, os seus serviços e pagam os seus impostos. O que o governo envia para as empresas? Produtos. Qual que é o produto do governo, professor? Por exemplo, você vai você vai abrir uma empresa. Você precisa de um alvará da prefeitura, você precisa de uma autorização do Corpo de Bombeiros. Isso são produtos, você precisa de uma fiscalização da vigilância sanitária. Isso são produtos que o governo fornece para as empresas. Serviços básicos, saúde, educação, segurança,
Incentivos. O governo ele tem na mão a sua política fiscal, ele pode diminuir impostos, ele pode dar incentivos para uma empresa comprar uma máquina, e o governo costuma fazer isso. Infraestrutura, estradas, pontes, portos, aeroportos, o governo fornece essa infraestrutura e as empresas consomem essa infraestrutura. O que o governo fornece para as famílias? Né? Produtos. O governo fornece produtos, por exemplo, né? Vamos pensar um produto bom aqui. Vacinas, por exemplo, né? As crianças todas têm que ser vacinadas e o governo tem uma política de vacinação. Emprego para os funcionários públicos, o governo fornece também. Incentivos, Bolsa Família, o auxílio emergencial agora. Serviços básicos, saúde, educação, moradia. E infraestrutura, de novo, né? Portos, aeroportos, estradas, pontes. As famílias, por fim, elas enviam o que para os governos? Né? Mão de obra, no caso do funcionário público. Prestam serviço, no caso de profissionais liberais, como nós. Pagam seus impostos e consomem o que o governo fornece para elas. Então, isso aqui é a relação que contempla os agentes econômicos numa economia fechada. Beleza. Ah, professor, mas eu sou empresário, então eu estou ali nas empresas. Não, você é empresário enquanto você está dentro da empresa. Quando você está dentro da empresa, operando a empresa, você não tem CPF, você tem CNPJ. A hora que você... Aí você é empresa. A hora que você sai da empresa e passa no mercado para comprar alguma coisa, você pertence às famílias. Você deixou a empresa e agora você está indo, como família, comprar os seus produtos, seus serviços. Muito bem, vamos abrir a economia então agora. Então, numa economia aberta, que quer dizer o quê? Opera no mercado interno e no mercado externo. Reparem aqui, ó, os 3 agentes econômicos e as flechinhas que indicam as suas movimentações financeiras. Muito bem. Então, o que está faltando aqui agora para a gente abrir a economia? Exportação. O que é exportação? Exportação é eu pegar um produto que está aqui dentro do Brasil e enviá-lo para outro país. Eu estou exportando um produto. Aquele exemplo que eu falei antes lá da fazenda que exporta soja para o exterior. Então, é uma empresa, a fazenda é uma empresa, está exportando a soja dela. Quem que pode exportar? Todo mundo. As famílias exportam o quê? O que elas quiserem. Por exemplo, eu acabei de dar uma ideia aí de vocês procurarem alguma coisa, alguma antiguidade na casa de vocês, ver quanto custa essa antiguidade e anunciar lá no eBay. Um americano vai comprar isso, vocês vão pôr no correio, vão enviar para lá. Vocês estão fazendo uma exportação. O governo exporta o quê? O que ele achar que pode exportar também. Por exemplo, o governo brasileiro, através da Embraer, ele exporta aviões. O governo brasileiro, através da Petrobras, ele exporta petróleo. Mas o governo pode, o governo brasileiro, sem contar essas indústrias, porque fazem parte das empresas, por mais que sejam de economia mista, vamos pensar o seguinte, olha, o governo Bolsonaro, semana passada, não mandou o Michel Temer e um avião da FAB levar suprimentos para o Líbano, lá, quando teve aquela explosão enorme? Isso o governo está exportando, mediante pagamento nenhum, mas ele está exportando isso. Ele está fazendo uma ajuda humanitária, ele está pegando produtos nacionais e enviando para lá. De qualquer forma, é uma exportação. O governo, ele já fez isso, de emprestar dinheiro para outros países. O que o governo está fazendo isso? Exportando dinheiro para outros países. É possível fazer isso tranquilamente. E empresas exportam os produtos, os serviços que elas produzem.
Então, o exemplo que eu dei da Petrobras e da Embraer, ele não se encaixa tão bem com o governo, porque o governo ele tem um cargo de gerência nessas empresas. Tem um cargo comissionado nessas empresas, mas são empresas privadas. São empresas que estão classificadas no agente econômico empresa. Tá, professor, mas a empresa não é privada. Então, sempre falando que vai privatizar, na verdade, a privatização dessas empresas, elas já foram privatizadas durante o governo Lula, quando abriram o capital delas. Hoje você compra ações da Petrobras, ações da Embraer na Bolsa de Valores. Então elas já têm. Só que como o governo tem a maioria das ações e, consequentemente, o controle acionário e o controle de poder dessas empresas, quem manda na empresa é o governo. É uma empresa de economia mista, o governo tem mando lá. Mas ela já é uma empresa normal, já é uma empresa privada, de capital aberto. Vamos lá, importação. Estava faltando aqui também. Quando eu estou fazendo importação, eu estou comprando produtos feitos em outro país, trazendo para o Brasil. Muito bem, o que as famílias importam, né? O que elas quiserem. Tendo um cartão de crédito e um celular, elas entram lá no site do AliExpress da China e compram qualquer bugiganga que elas encontrarem lá. Eu mesmo comprei muita coisa para minha produção de cerveja aqui. Agora eu não estou mais comprando porque não vale a pena. Agora está valendo mais a pena comprar do Mercado Livre brasileiro do que trazer de fora. Mas nós podemos importar qualquer coisa. O uísque que a gente toma, o celular que a gente usa, é tudo importado. O governo importa o quê? O que ele quiser também, né? Provavelmente o Bolsonaro não bebe aquele vinho tradicional brasileiro, ó, o sangue de boi, né? Ou como é que é? O Chateau do Valier. Provavelmente ele bebe algum vinho melhorzinho que isso, né? Até o pessoal do Supremo tinha na lista lá ó, os vinhos que eles queriam. E o governo importa carros, importa máquinas, importa roupas. O governo importa o que ele bem entender também. E as empresas também importam produtos e máquinas para fabricação nacional ou para revenda desses produtos dentro do país. Então, isso são os agentes econômicos no pleno exercício das suas atividades. Agora sim, professor, você falou que é só a Albânia, como é que chama lá, Coreia do Norte, mais um ou dois países. Sim, mas isso aqui, todos eles, todos os outros 190 e poucos países, eles operam dessa forma. Uma coisa interessante é que quando você está exportando alguma coisa, você está pegando do Brasil um produto e mandando para outro país que tem esta mesma configuração: família, governo e empresa. Quando você está importando alguma coisa de outro país, esse país tem a mesma configuração: família, governo e empresa. Os agentes econômicos são sempre os mesmos nos países. Uma outra coisa interessante aqui, até vi hoje uma matéria sobre isso. Como a gente mora na fronteira aqui com Foz do Iguaçu, né, com o Paraguai, a gente escuta muito falar de foi preso por contrabando e descaminho, fulano de tal, tal. Contrabando, a gente até imagina o que seja. Agora, descaminho, é esquisito, né? Esse tal de descaminho. O que é isso, né? O descaminho é o seguinte. Vamos falar contrabando primeiro. Eu vou, na época que podia, né? Hoje não pode mais, tá fechada a fronteira, mas eu ia ali em Cidade do Leste e comprava 3 celulares, iPhone 11. Enfiava no bolso, na meia, em algum lugar e trazia para o Brasil para revender. Não é proibido eu trazer iPhones 11 do Paraguai. O que é proibido é eu
trazê-los sem avisar a Receita Federal. Sem a Receita Federal me dar lá a guia de imposto que eu preciso pagar para regularizar estes celulares. Então, quando eu não passo pela Receita Federal, eu estou cometendo um contrabando. Diferente do cara que trafica arma, que trafica droga e etc., que isso é proibido. Então, não importa o imposto que você vai pagar, não tem imposto, isso é crime. Tanto que o contrabando é uma contravenção. Chega a ser um crime. A não ser que seja de grande proporção. Aí já configura no crime. Então, contrabando, eu fui pegar produtos lícitos que eu posso comprar e circular com eles e não paguei o imposto. Beleza. Descaminho, eu vou ao Paraguai e compro 4 pneus marca Pirelli, feitos em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e trago para o Brasil. Tá, e por que isso? Porque você não pagou o imposto? Não, eu não posso. O descaminho é o crime de repatriar produtos que foram oficialmente exportados. Ou seja, se o Brasil exportou aqueles produtos para o Paraguai, eles têm que ficar no Paraguai, eles não podem voltar para o Brasil. Se você trouxê-los para cá, você está cometendo aí a contravenção do descaminho. Tá, e se eu pagar imposto? Você não pode pagar imposto. Porque produto brasileiro tem que ficar lá, não pode voltar. Tá, e que crime idiota esse? Para que existe esse crime? Sim, é um crime idiota em termos. Existe esse crime para você não perceber o quanto de imposto você paga no Brasil. Que veja, o pneu ele foi exportado legalmente para o Paraguai. Então, o que acontece? Tem uma indústria de pneu no Paraguai. E quando você está importando produtos de outro país, você está trazendo produtos que vão concorrer com a tua indústria lá no Paraguai. Correto? Então, eu vou ter que pôr uma taxação. Eu vou ter que colocar impostos para que esses produtos fiquem mais caros do que eles ficariam no Paraguai, para não concorrer tanto com a minha indústria nacional. Muito bem. Então, veja, o produto sai do Brasil, ele entra no Paraguai, ele é taxado, tem um imposto de importação e ele é vendido lá. E mesmo assim, ele ainda fica mais barato do que vendido no Brasil. Então, eu, enquanto cidadão brasileiro, eu fico revoltado porque eu pago mais imposto comprando um produto do meu país do que um paraguaio comprando um produto importado feito aqui no Brasil. Então é por isso que existe esse crime de descaminho, para as pessoas, é proibido trazer coisa brasileira de volta, então não vou nem trazer. E aí ela nem se percebe do quanto ela paga de imposto. Imagine que eu vá viajar lá para o México, por exemplo. Mas antes de viajar para o México, eu vá comprar um Gol, que o meu filho está querendo um Gol novo. Aí eu vou ali na Chiapete e vejo lá um Gol. Quanto está o Gol aí? Tem um Gol assim, assim, assado, tal, 50 mil reais. Eu falo, não, você tá maluco, 50 mil reais. Eu vou ficar chorando. Eu compro o Gol por 48 mil. Porque o cara vai chegar uma hora e vai dizer para mim assim, olha, Eduardo, veja, esse carro é fabricado em São Bernardo do Campo. Só de frete até chegar aqui eu pago R$1.000. Eu não tenho mais o que tirar. Então, beleza, eu compro o Gol por 48 mil. Praticamente pelado, né? Não tem direção hidráulica, não tem câmbio automático, tem umas besteirinhas lá de vidro elétrico e tal. Fora isso, tem mais nada. Tá bom. Aí eu vou pro México e eu descubro que lá no México tem Gol brasileiro para vender. E eu entro numa concessionária e vou ver o Gol. Eu vejo lá que o Gol mais barato que eles têm lá tem tudo. Tem câmbio automático, tem direção hidráulica, tem todos os esquemas lá. Mesmo o mais baratinho. E eu faço a conta, eu descubro que o Gol brasileiro vendido lá, ele custa quase 10 mil a menos que aqui. Então, poxa, se Cascavel é longe de São Bernardo do Campo, o México é longe pra caramba de São Bernardo do Campo. Como é que o carro lá chega mais barato que aqui?
Imposto. Nós pagamos impostos demais no Brasil. E para evitar que a gente perceba isso, você tem a questão desse caminho. Então aí você já não pode trazer de volta. Você não pode ir lá no México e comprar um Gol 0 km e trazer para cá, importar ele. Você pode comprar um Camaro dos Estados Unidos, mas um Gol brasileiro você não pode trazer de lá. Classificações econômicas. Bem, tudo aquilo que consegue satisfazer uma ou mais necessidades humanas. São materiais, físicos, tocáveis e estocáveis. Então, um celular é um bem. Eu consigo pegar, eu consigo empilhar, eu consigo estocar. Um livro é um bem. Eu consigo pegar, empilhar um notebook. Então, isso tudo são bens. Muito bem. Serviço. Mesma coisa. É tudo aquilo que consegue satisfazer uma ou mais necessidades humanas. Porém, eles são imateriais, abstratos, intocáveis e não estocáveis. Então, a aula do professor, por exemplo, é um serviço. Eu não consigo pegar na aula do professor. Eu não consigo estocar a aula do professor. Eu não consigo guardar ela. Facebook, o trabalho do pedreiro, o trabalho do professor, tudo isso são bens, são serviços e não bens. Ainda, classificações. Bens econômicos possuem valor monetário. Então você tem aqui um computador, papel higiênico, tudo isso você paga para consumir. Então, ele tem valor monetário. Bens não econômicos não têm valor monetário. A praia, você não paga para ir na praia, a não ser que seja uma praia particular, não sei o quê. Você chega na praia, você entra. Né? Ninguém te paga. A praia é pública, é um bem não econômico. O amor é um bem não econômico. Se você paga, aí já é um serviço, aí já é outra coisa. Mas, no geral, o amor é um bem não econômico também. Aí fica uma pergunta, né? Vamos pensar na água. A água é um bem econômico ou não é um bem econômico? Na opinião de vocês. Deixa eu até ver, enquanto isso, se alguém me escreveu alguma coisa aqui. A gasolina também é um bom exemplo disso. Exatamente, a gasolina lá é mais barata que aqui. Muito bem. A água, minha gente, ela não é, por enquanto, um bem econômico. Por quê? Porque você não paga pelo consumo da água. Você paga pelo... A conta que você paga na Sanepar. Você paga pelo tratamento, pela canalização, por ela chegar no na tua torneira e pelo esgoto para ser retratado novamente. Vamos supor, aqui no meu condomínio, lá onde eu moro, a gente tem poço artesiano. Mas eu não pago água, porque a água é extraída do poço artesiano. Mas a Sanepar vai ter que tratar essa água depois. Então, não é justo eu não pagar nada de água porque eu tenho um poço artesiano. Então, o que a Sanepar me cobra? O esgoto apenas. Quando você vai comprar uma água Perrier, uma água não sei o quê, você está comprando a pureza, a marca, a embalagem, etc. A água em si, no Brasil, não é cobrada ainda. Mas existem projetos para que isso venha a ser cobrado. Você tem aí o IAP, que regulariza. Vamos supor, você tem uma indústria que você capta água do rio. O IAP tem que te autorizar a fazer isso. Mas existe aí uma proposta de privatização da água brasileira. Isso é uma coisa que daí nós vamos começar a pagar pela água. E eu vou dar um exemplo rápido do problema da privatização da água. E eu gosto sempre de falar disso porque é uma coisa tão absurda, né, a história que eu vou contar para vocês, mas eu sempre repito, já aconteceu. Então, se já aconteceu uma vez, ela pode acontecer de novo. Sempre que temos um problema com o presidente no Brasil, algum aluno fala para mim assim, professor, a gente corre o risco do atual governo roubar a nossa poupança que nem o Collor fez? E eu sempre respondo para o aluno, já aconteceu uma vez. Então não vai ser inédito. Vamos ficar de olho.
Então veja, a Bolívia, nos anos 90, resolveu privatizar a água do país. E ela fez lá um processo de privatização, uma empresa ganhou o direito à água, à exploração da água por sei lá quanto tempo. E o que a empresa fez? Né? Começou a investir na água, no tratamento, na canalização, no esgoto e etc. E o valor da água paga pelos clientes subiu. Tudo bem, não vou nem questionar essa parte dos clientes, que subiu o valor. Mas, por ter subido o valor dos clientes, que eles pagavam na tarifa, o que os clientes começaram a fazer? Começaram a montar cisternas na sua casa para coletar a água da chuva, para não precisar usar a água, ou usar menos, né? A água da empresa privada lá e diminuir um pouco o valor que eles pagavam. O que a empresa começou a fazer? A empresa entrou com ações de lacração dessas cisternas, proibindo o sujeito de captar água da chuva, e caso houvesse reincidência, o camarada podia ir preso. Então, parece absurdo isso, né? Porra, mas a água é da chuva, não é da empresa. Por que o cara não pode coletar? Aí que você precisa entender como foi feito esse contrato. Privatizaram a água da Bolívia, não o sistema de canalização e tratamento. E aí o que acontece? Aonde a empresa capta água? No rio. Como é que o rio é abastecido? Por uma fonte, por uma nascente e pela chuva. Então, a partir do momento que você está coletando a água da chuva, você, em tese, está roubando da empresa, porque essa água não vai para o rio e ela vai perder essa água. Então, olha o absurdo disso, né? E aí isso gerou uma revolta na população e tal. E aí o presidente, quando passou o mandato dele, assumiu um outro presidente que tirou esse contrato, né, que acabou com esse contrato aí de privatização da água, e a Bolívia voltou ao que era. Mas, sempre lembrando, já aconteceu uma vez. Então não é algo tão absurdo que não possa acontecer novamente. Toda vez que vocês ouvirem falar em privatização da água, lembrem dessa história. Bens públicos são de utilidade pública. Bens privados são de utilidade privada. Então veja lá. Aqui nós temos bem público. Temos um parquinho lá, uma academia popular. Temos um hospital público. Aqui nós temos uma academia privada, um hospital privado. Muito bem, tem uma diferencinha ali? Tem. Mas é uma coisa que o público todo mundo pode usar, o privado você tem que pagar para usar. Bom, vamos pegar o seguinte, né? Todos vocês são alunos da FAG. Vocês pagam uma mensalidade. A FAG é uma instituição pública, privada, desculpe. A FAG é uma instituição privada. Então, esse link que eu mando para vocês assistirem a minha aula, vocês estão pagando por ela. Beleza, serviço público. Se você repassa esse link para um colega que não é aluno da FAG, eu provavelmente não vou ver. Ele vai acabar assistindo a minha aula também. Mas se eu ou qualquer outro professor, ou a faculdade mesmo, percebesse isso, ela podia dizer, não, você não faz parte desta instituição, você não pode assistir essa aula. Por quê? Porque é um bem privado. Diferente da Unioeste. Então, vamos supor aí, a Unioeste, agora, ela está tendo aulas online também. Então, aula online na Unioeste ou aqui, vai dar no mesmo, né? Mas, por exemplo, quando eles estavam tendo aulas presenciais, se você quisesse entrar numa sala de aula, na engenharia, em geral, e assistir uma aula de um professor, não teria problema nenhum. Ninguém poderia tirá-lo da sala. Por quê? Porque você é um cidadão paranaense, pagador de impostos, e aquilo é uma entidade pública e você está ali para ser atendido. Sem problema nenhum. Você poderia até fazer perguntas ao professor. Porque o que é o professor da universidade pública? Um agente público na atividade, né, no exercício de suas atividades, que são dar aula. Ele está dando aula para você.
Não é por causa disso que vocês vão receber um diploma da UniOeste, porque vocês não passaram pelo processo seletivo. Agora, vocês podem assistir a aula lá. Outra coisa, a gente vai agora aqui fazer um teste sobre isso. Então, vamos invadir um lugar para ver o que dá. Vamos. Então, vocês vêm aqui no meu condomínio, por exemplo, invadem aqui o condomínio e montam uma barraca no meio da rua aqui do condomínio. O síndico vai chegar para vocês e vai dizer o seguinte: olha, pessoal, vocês estão fazendo o que aqui? Não, a gente invadiu, vamos ficar aqui agora. O síndico vai ligar para a polícia e vai dizer: olha, policial, temos aqui um grupo que invadiu o condomínio e a polícia vai vir aqui e vai tirar vocês daqui. Por quê? Porque aqui é um bem privado, não é público. Se eu, por exemplo, chegar nessa academiazinha popular aqui, no sábado, eu vou e sento nesse primeiro aparelhinho vermelhinho ali, com um packzinho de cerveja, de Heineken, e eu começo a beber uma cerveja sentadinho ali. Tranquilo, ninguém vai me incomodar. Mas daqui a pouco vai chegar alguém e vai falar assim: olha, preciso usar o aparelho. E eu vou dizer para a pessoa: cheguei primeiro. Não, mas você não está usando. Como que eu não estou usando? Estou usando sim, estou aqui sentado bebendo minha cerveja. Mas não é essa a utilidade desse aparelho. Ah, bicho, aí nós vamos ter que discutir qual que é a utilidade. Para mim, ter um banquinho ali, eu estou sentado naquele banco, estou tendo uma utilidade. E aí a pessoa vai dizer: eu vou ligar para a polícia. Tudo bem, liga para a polícia. A polícia vai chegar ali. O que a polícia vai fazer? Ela vai me tirar de lá? Não. A polícia vai chegar e falar: porra, meu irmão, deixa o cara usar o aparelho. Você está aí sentado, vai sentar no banco. Tem banco ali atrás. Não, mas eu quero sentar aqui. Porra, você é um chato, sai daqui, vai para lá. Pronto, resolvido. O guarda não pode me tirar do banquinho. Por quê? Porque aquilo é um bem público, eu não estou depredando o bem público, eu não estou estragando nada, eu simplesmente estou exercendo o meu direito de utilizar um bem público. Se para mim a melhor utilização é usar aquilo como banco e sentar, azar, eu estou sentado lá. Então, é só para vocês entenderem essa relação. Vamos supor, mais uma, né? Aqui vocês não vão encontrar isso, mas vamos supor que eu fosse uma pessoa cristã, muito devota, e aqui atrás dessa câmera tivesse um crucifixo. E aí vocês vão dizer assim: ah, professor, eu sou evangélico, a gente não acredita em crucifixo, não gosto de crucifixo e tal. Ou o cara é muçulmano, ou o cara é do demônio, sei lá, qualquer coisa. Não gosta de crucifixo. Eu vou dizer o seguinte, ó: problema de vocês. Eu estou na minha casa, sou funcionário da FAG. Na FAG tem todas as salas, tem um crucifixo lá. Se você não gosta, procure uma faculdade que não tenha crucifixo. Bom, se eu quiser, eu ponho de ponta cabeça, inclusive. Eu estou na minha casa, né? Aí posso ter problema com a FAG. Porque a FAG não vai gostar de eu estar dando aula com um crucifixo de ponta cabeça, com certeza. Mas tudo bem. Já na UniOeste, que a gente estava falando, não pode ter. Por quê? Porque é uma entidade pública. Está ali para atender o público. Então, símbolos religiosos podem ofender algumas pessoas. Então, ou você tem todos, ou não tem nenhum. Ok? Então, essa é a ideia. Professor, Pode falar. então por isso que os professores de ensino religioso, eles não podem falar em respeito da sua religião? Exatamente. Por exemplo, uma coisa é, você quando vai fazer, isso aí me contaram, eu nem sabia, você estuda na PUC, por exemplo, né? O que é a PUC? Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de São Paulo, de qualquer lugar. Beleza. Então, no nome da faculdade já está dizendo que ela é católica. Independente do curso que você fizer, eles têm um curso lá dentro, uma disciplina, independente do curso, essa disciplina faz parte, que é uma disciplina que trata da religião católica. Por quê? Porque eles são uma faculdade católica e eles querem. Ah, mas eu não concordo. Então não vai estudar na PUC, você vai estudar em outro lugar. Ali tem. No Mackenzie, que é uma faculdade presbiteriana, eu não sei, mas provavelmente tem alguma coisa também da religião presbiteriana que você
vai ter que fazer uma cadeira, vai ter que estudar. Aí, de novo, né? No Mackenzie eu estou chutando, eu não sei. Na PUC eu sei que tem. Agora, na UniOeste, na Universidade Federal do Paraná, na UTF-PR, qualquer uma delas. Eu sou coordenador de curso, fiz uma reunião com os meus professores e tal, nós vamos mudar a grade curricular e vamos inserir uma disciplina de religião. Beleza, não tem problema nenhum, desde que você abarque as principais religiões. Não vou dizer todas, porque tem 500 mil religiões, mas as principais religiões. Se você falar, não, na minha de religião eu só vou falar da religião católica. Não pode. Porque tem pessoas que não são católicas, as pessoas não querem ouvir isso. Eu estou aqui para estudar para ser engenheiro, não quero saber de catolicismo. Então, essa é a pegada. Bens públicos têm que tomar esse cuidado, bens privados, não. Para finalizar só essa questão do público e privado, tem uma coisa que me incomoda muito, é que é o seguinte, né? O dinheiro. O dinheiro é um bem público. Todo mundo pega o dinheiro na mão, todo mundo utiliza o dinheiro. O brasileiro, como adora imitar o americano, né, ele imitou o dinheiro também. Lá nos Estados Unidos, no dólar, está escrito In God we trust. Né? Nós confiamos em Deus. Não sei como é a Constituição americana, nunca parei para ler essa questão de Estado laico ou não laico. No Brasil, o Estado laico é, desde o imperador Dom Pedro II, o Estado é laico, ou seja, não se mistura a religião com negócios. Tudo bem. Dinheiro brasileiro está lá escrito, Deus seja louvado. Pasmem vocês, mas tem milhares de demandas judiciais de pessoas contra o governo se dizendo ofendidas por causa de Deus seja louvado. Por quê? Porque o cara que é muçulmano, ele quer que Alá seja louvado. O cara que é judeu, ele quer que Jeová seja louvado. O cara que é das religiões afro, não vou saber, mas eles querem que alguma daquelas entidades seja louvada. Então, só o fato de estar escrito Deus seja louvado no dinheiro bloqueia parte da justiça que podia estar sendo usada para resolver problemas mais sérios que isso. Como é que resolve? Tira. Simples assim. Ah, professor, mas é que eu sou católico, eu acho que tinha que ter. Beleza, então na tua igreja, um Deus seja louvado bem grande lá. Você recebeu o seu salário, leva o dinheiro lá, o padre dá uma benzida nele lá, dá uma abençoada nele, beleza, mas daí é uma relação sua, não é uma relação tornada pública, né? Muito bem. Continuando, a iluminação pública é um exemplo de bem público. Por quê? Porque é difícil as pessoas beneficiarem-se. Impedir as pessoas de beneficiarem-se da iluminação pública. O uso da iluminação pública por uma pessoa não diminui o benefício que ela dá à outra. Então, aqui na frente do meu condomínio tem um poste. Inclusive, daqui atrás da minha casa. Um sujeito pega e senta embaixo do poste, abre um livro e começa a ler. Não tem como chegar para ele e falar assim, ô meu irmão, tu não pagou por essa luz aí, cai fora. Não dá. O cara tá passando de carro aqui na frente, ele está se beneficiando por essa luz. Empresas privadas não fornecem iluminação pública porque não podem impedir quem não paga de utilizá-las. Bens públicos essenciais em geral são fornecidos pelo governo porque as pessoas nunca pagam pela iluminação pública. Mentira. No Paraná, nós pagamos. Quando você paga a sua taxinha de IPTU, dentro do IPTU, tem lá taxa de iluminação pública. Aí, nos anos 90, se eu não estou enganado, prefeitos do Paraná resolveram conversar com o governador e dizer o seguinte, nós não queremos mais pagar essa taxa de iluminação pública, não. Não dá para cobrar direto dos clientes aí da Copel? Aí o governador falou, dá. Então vamos cobrar direto deles. E a partir de então, na nossa continha de luz está lá escrito taxa de iluminação pública, tanto. Só que o IPTU não baixou. Consequentemente, nós estamos pagando duas vezes. Já estamos pagando na previsão do IPTU e continuamos pagando a taxa de iluminação pública.
Então, isso aqui serve para alguns casos, mas no nosso aqui não serve. E aí, uma outra coisa que eu acho bem interessante, né? Vocês já ouviram falar várias vezes em privatizar a Copel, né? Veja só que coisa interessante, né? Eu privatizo a Copel, então uma empresa privada vai gerenciar essa Copel, vai tomar conta dela. Aí você não acha que essa nova empresa está prestando bons serviços. O que você faz? Você vai buscar outra empresa? Não tem outra empresa. A privatização, ela só deveria ser fornecida quando há concorrência. Por exemplo, a Petrobras é privatizada. Por mais que eu não concorde, Petrobras é privatizada, beleza. Vão aparecer outras empresas que vão concorrer com quem comprar a Petrobras. Hoje em dia, a Petrobras é um monopólio estatal. Para ser privatizada, eu espero que esse monopólio seja quebrado. Porque senão, uma empresa privada toma conta da Petrobras e ela põe o preço que ela quiser. Bens de consumo durável duram mais que uma utilização. Exemplo, um automóvel, uma geladeira, um celular. Então, tudo que você compra, que você consegue usar mais de uma vez, é um bem de consumo durável. Bens de consumo durável, não durável, desculpe, esgotam-se na primeira utilização. Então, quando eu compro alguma coisa que já deixo de usar na primeira utilização, é um bem de consumo não durável. Exemplo, comida. Uma seringa, ela é descartável, só posso usar uma vez. Um band-aid, né? Eu pus o band-aid, tirei ele, vai para o lixo, não posso mais utilizar. Isso são bens de consumo não durável. Ah, professor, mas esse sanduíche eu posso cortar no meio e só comer metade, com a outra metade no dia seguinte, tudo bem. Só que aquela metade que você já comeu, já acabou, não tem mais. Papel higiênico mesmo, que eu dei o exemplo agora há pouco. Bem, de consumo não durável. Tenta reaproveitar o papel higiênico para ver se vai dar certo. Bens de capital são bens que fabricam outros bens. Como assim? Temos aqui um tomógrafo. Tem no hospital. O que um tomógrafo faz? Ele não é um bem que você compra para pôr na sua casa. Fala assim, olha que beleza meu tomógrafo. É um bem que está lá no hospital, as pessoas vão fazer exames. Eu mesmo ontem entrei num desse, por causa da minha pedra no rim. Vão fazer exames e ele é uma máquina que vai gerar exames que vai dar dinheiro para o hospital. Né, que vai fazer o hospital ganhar dinheiro. Então é um bem que fabrica serviços, exames de imagem. Aqui nós temos um robô da indústria mecânica. O que o robô faz? É uma máquina, é um bem que fabrica outros bens, carro. Ou auxilia no processo de fabricação de outros bens. Isso aí, um torno mecânico. O que é um torno mecânico? Vocês vão ver, tem um no laboratório lá. É um aparelho que você coloca lá um pedaço de alumínio, um pedaço de inox, de nylon, vai dando as coordenadas ali nele, você vai fazendo uma pecinha para utilizar em algum lugar. Então, são todos bens de capital. Ninguém compra um desses aí para pôr na sala de casa, por exemplo. Olha que beleza o meu torno mecânico. Carro, que é um bem de consumo durável, até tem uns loucos que fazem, né? O Ike Batista era um que tinha um carro na sala. Bens intermediários, eles são matérias-primas, utilizam-se na produção de outros bens e serviços. Dependendo do bem, podem ser produtos inacabados, não destinados ao consumidor final. Então, o bem intermediário está no meio do processo produtivo. Por exemplo, uma madeira. O que é aquilo ali? Aquela madeira ela vai para uma indústria para fazer uma mesa, para fazer uma cadeira. Então, ela é um bem intermediário, ela está no meio do processo produtivo. Vai comprar um pessoal da Civil que está aí, um saco de cimento. O saco de cimento é um produto, mas é uma matéria-prima, um produto intermediário. Você não vai empilhar um monte de saco de cimento para fazer uma parede na sua casa. Você vai misturar ele com água, com areia, com brita, às vezes, para fazer uma massa para construir alguma coisa. Então, ele está no meio do processo produtivo. Muito bem. Agora, vamos fazer uma... Para a gente finalizar aí, eu vou querer que vocês escrevam no
no slide, no chat ali, se eu pedisse para vocês classificarem esse notebook aí como bem de consumo durável, bem de consumo não durável, bem intermediário ou bem de capital, qual que seria a resposta de vocês? Coloquem lá no chatzinho. Vou até voltar aqui, ó. Em vez de voltar, para facilitar vocês, para quem não está com o slide em mãos aí, eu vou colocar aqui, ó. Vou compartilhar de volta. Word. Bem de consumo durável. Durável. Bem de consumo não durável. Bem intermediário e bem de capital. Estes são os bens. Vou deixar aí mais um minutinho para vocês escreverem. Aí eu já volto para a gente finalizar. Então vamos lá, já passou um minutinho. Deixa eu acabar aqui. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Durável, bem de consumo durável, bem de consumo durável. Pode ser bem de capital, diz o Rosmond. Durável e de capital, diz a Elisa. Bem de capital, diz o Cláudio. Durável e de capital, o Francisco. Bem de capital, diz o Maurício. Então, muito bem. É estranho falar isso, mas todos estão com a razão. Por quê? Quando a gente vai fazer esse tipo de pergunta, ou perguntas que tratem deste assunto, costumam cair em concurso público, por exemplo. Mas não do jeito que eu formulei. A pergunta do concurso público seria o seguinte: Eduardo comprou um computador para assistir filmes na Netflix. Como você classificaria o computador do Eduardo? Bem de consumo durável, ponto. Por quê? Porque ele tem uma utilidade específica. Eu comprei para assistir filme, ponto. Ele tem uma utilidade tão específica quanto uma geladeira, por exemplo. Se eu não especifico, ele pode ser qualquer coisa. Então, exemplo. Eu pego o meu... Vocês falaram bem de consumo durável. Está feito o exemplo. Comprei um notebook para acessar o Facebook. Bem de consumo durável. Vocês falaram bem de capital. Ok. Eu compro este computador para eu acoplar numa impressora 3D. Eu faço o projeto no computador e a impressora 3D ela vai fazer o produto. Ok. Bem de capital. Vocês falaram bem. Ninguém, pelo menos que eu vi até agora, ninguém falou em bem intermediário.
Por exemplo, eu estou dando aula para vocês aqui e eu estou com o meu notebook. O meu notebook, ele não está dando aula para mim, mas ele está auxiliando no meu processo de dar aula. Ele está no meio do processo. Ele consegue acessar a internet, que acessa o Google Meet, que conecta a minha câmera e a gente consegue ter aula. Então, é um bem intermediário. Se eu fosse uma pessoa muito irritada e toda vez que eu chego em casa irritado, eu tenho que quebrar um notebook, por exemplo, mas tem que ser novo, aí esse computador seria um bem de consumo não durável, porque ele chega, eu quebro ele, acabou. Vocês viram hoje a cena lá da moça que diz que o Romero Brito, famoso brasileiro, foi mal educado com os funcionários dela. Ela comprou uma obra dele, deve ter pago um bom dinheiro, e quebrou a obra na frente dele. Ou seja, aquela obra que era um bem de consumo durável passou a ser um bem de consumo não durável, porque intencionalmente ela foi quebrada. Tá, professor, mas esse teu exemplo aí do computador quebrar é forçado demais, né? É, mais ou menos. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui o exemplozinho que eu gosto de mostrar. Cadê o meu Explorer? Aulas, economia, conceitos básicos. Tá aqui, ó. Abrir com... Deixa ele começar aqui que eu já vou mostrar para vocês. Não tem legenda, mas ele é autoexplicativo. That is the question. I love my new iPhone. It does everything. But will it blend? That is the question. Let's find out. I think I'm going to push the smoothie button. I smoke. Don't breathe this. Now, you fans on YouTube have asked me to blend an iPhone, so I did. But I have another. Então, esse sujeito aí, ele vende o que ele diz que são os liquidificadores mais fortes do mundo. E ele estoura tablet, celular e etc. Então, a utilização deste celular daquela forma, né? O celular também ele pode ser um bem de consumo durável, não durável, bem de capital, porém, nessa utilização, ele se torna um bem de consumo não durável. Aqui o Eric tinha feito uma questão antes. Algumas repartições públicas brasileiras, até mesmo no Supremo Tribunal de Justiça, tem o crucifixo, e deu uma polêmica há um tempo atrás sobre isso também. Exatamente. É isso aí, não pode colocar em órgãos públicos, a lei já diz. E isso no Supremo é pior ainda, né? Porque, ou no Superior Tribunal de Justiça, é uma palhaçada, porque eles são os guardiães da Constituição, eles sabem disso.
o Lucas comprar um carro zero e dar PT na esquina saindo da concessionária. Assim, se você fez de propósito, é exatamente isso. Ok, povo? Então, fechamos aqui a nossa aulinha de hoje. Assim que o Facebook, o Google me mandar o link, eu já publico lá no Classroom. Conversamos aí na sexta que vem. Bom final de semana para vocês. Até, bom